Pode sentar no seu lugar, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Você sabe que a Bíblia fala que o Senhor Jesus é o autor e o consumador da fé. Então a fé que vem do Espírito de Jesus, essa fé é uma fé que nos leva a sempre avançar. Você tem que entender isso. É uma fé que nos leva sempre a seguir adiante e nunca retroceder. É uma fé que nos leva sempre a avançar, mas muitas pessoas que elas começaram muito bem na sua caminhada de fé, sempre olhando adiante, sempre avançando, sempre prosseguindo na sua fé, nunca retrocedendo, nunca desanimando, nunca tornando atrás, nunca se deixando levar por aquilo que os olhos físicos viam, por aquilo que os ouvidos ouviam, nunca se deixando levar pelo cenário que o diabo colocava diante de si. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, a pessoa foi perdendo isso daí. E hoje ela já é uma pessoa que ela considera aquilo que os olhos humanos veem, ou que às vezes não tem visto. Porque veja bem, pessoal, a verdadeira fé que vem do Espírito de Jesus, ela nos leva a ignorar aquilo que os olhos humanos veem. Amém, gente? Então há muitas pessoas que hoje, com o passar do tempo, com o passar dos anos, elas já passaram a acreditar naquilo que os olhos humanos veem. E muitas das vezes até naquilo que os olhos humanos não veem ou não viram ainda, elas passaram a acreditar. Acreditar, em outras palavras, dar crédito, dar credibilidade. E com isso desanimaram, com isso recuaram, com isso retrocederam. Com isso, pessoal, deixaram de avançar, com isso deixaram de continuar crendo, sacrificando, obedecendo. Quantas pessoas aí que no início, tomadas por essa fé que vem do Espírito de Deus, ignoravam tudo aquilo que o diabo colocava diante dos olhos, e estava sempre ali no altar, sacrificando, e hoje parou. Hoje não sacrifica mais, hoje não tem mais aquela mesma disposição para vir para o altar, colocar a vida como oferta de sacrifício no altar, para que o altar possa mudar a história dessa vida. A verdadeira fé me leva a nunca recuar. A verdadeira fé me leva, pessoal, a sempre olhar para frente. A verdadeira fé me leva a ignorar aquilo que os meus olhos físicos veem, aquilo que os meus ouvidos ouvem. Por exemplo, nessa palavra aqui, olha só para você ver. Deus ele fala assim, ó. Olha só o que Deus fala aqui nessa palavra. Hebreus 10, 38. Ele fala aqui assim, ó. Essa palavra aqui ilustra muito bem o que a gente está falando. Hebreus 10, 38. Ele fala assim, ó. Ele diz assim, ó. Ele fala assim, olha só. Ele fala assim, ó. Mas o meu justo viverá pela fé. Aí ele fala assim, ó. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só para você ver. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí no versículo 39, ele fala assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram, não somos daqueles que retrocedem, que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Deus não tem prazer, pessoal, naquele que retrocede. Entenda isso. Deus não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer naquele que se deixa levar por aquilo que os olhos veem e por essa razão acabam recuando, retrocedendo, desanimando, deixando de crer, deixando de confiar, deixando de obedecer, deixando de sacrificar. Deus não tem prazer nesse tipo de pessoa. Porque se tem uma coisa, veja bem, se tem uma coisa que o diabo conhece é a palavra. Se tem uma coisa que o diabo conhece de có e salteado, é a palavra. O diabo sabe disso daqui que nós estamos lendo. O diabo sabe que Deus não tem prazer em quem retrocede. O diabo sabe que Deus não tem prazer em quem recua. Então o diabo cria situações, o diabo coloca diante da pessoa situações para a pessoa recuar. O diabo usa pessoas para chegar até elas e deporem contra a fé, para a pessoa desanimar, para a pessoa retroceder, para a pessoa deixar de agir a fé, deixar de obedecer, para a pessoa recuar, porque o diabo sabe que Deus não tem prazer naquele que recua. Eu falava hoje para as pessoas, durante o dia, que o Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da fé, a Bíblia fala que na ressurreição da filha de Jairo, Jesus ele estava andando por um determinado lugar, de repente Jairo surge e ele anuncia a Jesus o que estava se passando com a filha. Estava lá na cama, doente, doença gravíssima de morte, e Jairo anuncia a Jesus o que estava se passando com a filha, porque ele cria que Jesus podia resolver o problema da filha. Ele tinha essa certeza com ele que Jesus podia curar a filha daquela doença de morte. Jesus então segue com Jairo para curar a menina. No meio do caminho, a Bíblia fala que um servo de Jairo aparece e fala para ele assim: acabou. Olha só, não tem mais jeito, acabou. A menina acabou de falecer. Mas o autor e o consumador da fé, que ignora aquilo que os olhos veem, o cenário que o diabo cria para nos fazer recuar, para nos fazer retroceder, o autor e o consumador da fé, que ignora aquilo que os ouvidos ouvem, ignorou. Olha só para você ver, pessoal, Jesus ignorou aquilo que os olhos estavam vendo, aquilo que os ouvidos ouviram da boca do servo. Não incomodes mais o mestre, não tem mais jeito, já era, acabou. A menina veio a óbito, a menina faleceu. Jesus ignorou aquilo ali. Ao invés de Jesus recuar, Jesus avançou. Jesus seguiu em frente em direção à casa de Jairo. A verdadeira fé nunca me leva a recuar, como nós vimos aqui. O meu justo viverá pela sua fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A verdadeira fé nos leva a avançar, nunca recuar. Jesus ignorou tudo aquilo ali que ele viu, que ele ouviu, avançou em direção à casa de Jairo, entrou no quarto e disse assim: filha, eu te mando, levanta e anda. Tomado dessa fé, ele disse: levanta e anda. A menina que estava morta ressuscitou. Olha só o que essa fé é capaz de fazer. Essa fé que não recua, essa fé que não retrocede, essa fé, pessoal, que não desanima por nada, essa fé que não se deixa recuar por nada, essa fé que ignora o que os olhos veem, os ouvidos ouvem, um cenário que o diabo coloca diante. Olha só o que essa fé é capaz de fazer. A menina que estava morta ressuscitou.
E eu não paro no exemplo da ressurreição da filha de Jairo, não. Mas nós vamos na Bíblia também no exemplo da ressurreição de Lázaro, que caiu de cama também doente. Mas quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, a Bíblia fala que Jesus demorou alguns dias. Jesus demorou alguns dias para ir até a casa de Lázaro, curá-lo daquela enfermidade. Quando ele resolveu ir e chegou na casa de Lázaro, a Bíblia fala que uma das irmãs saiu ao encontro dele desesperada, dizendo assim: o Senhor demorou demais, não tem mais jeito, já é de 4 dias. Quer dizer, a situação, o cenário, o que ele ouviu com respeito a Lázaro, foi até pior do que ele ouviu com respeito à filha de Jairo. Porque a filha de Jairo tinha acabado de falecer. Lázaro já tinha 4 dias. 4 dias. 4. A irmã disse: já é de 4 dias. Já estava o corpo já estava em estado de decomposição. Só que o autor e o consumador da fé, que ignora o cenário, que ignora o que os olhos veem, não se deixou levar mais uma vez, como no caso da cura da filha de Jairo, não se deixou levar mais uma vez por aquilo que estava diante dos olhos e por aquelas palavras que ele ouviu da boca da irmã de Lázaro. Mas ele avançou, ele não recuou, ele não retrocedeu, ele foi em frente, ele prosseguiu. Amém, pessoal? Chegando lá diante do túmulo, ele se depara com uma pedra enorme na entrada do túmulo, manda que alguns homens retirem a pedra e, tomado por essa fé, de fora mesmo do túmulo, ele diz assim: Lázaro, vem para fora. Tomado por essa fé, ele disse: Lázaro, vem para fora. A Bíblia fala que saíra o que antes estivera morto, ressuscitou. Então olha só o que essa fé é capaz de fazer. Essa fé que não recua, essa fé que não retrocede, essa fé que não torna atrás, essa fé que nos leva a olhar para frente, ao invés de acreditar o cenário que está diante da gente. Acredita isso daqui, ó. É isso daqui. É a isso daqui que essa fé dá crédito. A palavra de Deus está aqui, ó. Mas o justo viverá pela fé. Se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém, pessoal? É a isso daqui, a palavra de Deus, que essa fé dá crédito.